Olá, meus amigos, que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Estamos em mais uma oração da viração do dia e que essa noite seja muito abençoada na sua vida. Daqui a pouquinho nós vamos orar, nós vamos pedir a Deus para que Deus abençoe a sua vida. E é muito importante você já deixar nos comentários o seu nome, o seu pedido de oração. É muito importante você já deixar para que possamos, daqui a pouquinho, interceder a Deus pela sua vida. Mas antes, eu quero meditar hoje numa palavra, lá em Ageu, capítulo 1, quando o profeta Ageu, ele fala com o povo. Quando ele anima o povo, quando ele traz o despertar do espírito do povo. E é muito forte isso. Mas, bispo, o que ele falou para o povo que chamou tanta atenção e que fez que as pessoas se levantassem, aquelas que estavam desanimadas, prostradas, sabe, aquelas que estavam para baixo? O que fez elas se levantarem? Ele diz assim: assim diz o Senhor. Olha o que ele disse para o povo. Assim diz o Senhor: eu sou convosco, diz o Senhor. Tudo que aquelas pessoas precisavam saber era que Deus era com elas. E quando elas ouviram do profeta Ageu essas palavras, que o Senhor era com eles, eles se levantaram. Aqueles que estavam prostrados, desanimados, eles se levantaram. Aqueles que estavam achando que tudo estava perdido, eles se levantaram. Avivou-se o espírito daquelas pessoas. E foi aonde eles se colocaram ao trabalho e construíram, reconstruíram o templo do Senhor. Que coisa forte! Quem sabe nesse momento da sua vida, tudo que você precisa entender é isso. É que Deus é com você. Às vezes, diante das lutas, diante das dificuldades, você acha que Deus se esqueceu de você. Às vezes você acha que Deus não olha para você, que Deus não te atende. Às vezes você tem se sentido, sabe, tão longe. Mas Deus está dizendo para você: eu sou com você. Essas lutas que você está passando, esse momento difícil que você está enfrentando, eu estou com você. Então, quando o profeta falou isso para o povo, eles entenderam que Deus era com eles. Tudo o que você precisa entender para que você possa vencer esse momento difícil da sua vida, para que você possa sair dessa prostração, para que você possa se levantar, é você entender que Deus é com você. Você não precisa entender o porquê você está passando por isso, por aquilo, porque às vezes é o que a pessoa quer. Às vezes a pessoa ela quer entender: ah, mas eu não entendo por que eu estou passando por isso. Ah, mas eu não entendo por que eu estou vivendo assim. Ah, mas eu não entendo. Você não precisa entender. Você não precisa entender por que você está passando por essas lutas, por esse momento difícil, não. O que você tem que entender é que Deus é com você. O que eles precisavam entender era que Deus era com eles. E quando eles entenderam que Deus era com eles, eles se levantaram. Eles se levantaram. E se você entender do que Deus está te falando nessa noite, se você entender do que Deus está falando nessa noite, então você também vai se levantar. E esse momento que você está passando, essa luta que você está enfrentando, esse desafio que está diante de você, você vai vencer. Eu estou dizendo isso, você vai vencer. Por que você vai vencer? Por quê? Porque Deus é com você. O que mais você precisa para vencer?
O que mais você precisa entender? O que mais você precisa compreender para você se levantar diante do que você está passando? De não aceitar esse momento difícil? De não se conformar com essa situação? A pergunta é essa: o que mais você precisa saber? Se o que garante a sua bênção, a sua vitória é Deus, é você saber que Ele é com você. Não está escrito? Se Deus é por nós, se Deus é por nós, quem vai ser contra nós? Então, tudo que eles precisavam saber, o profeta falou. E aquelas palavras mudou tudo. Eu tenho certeza que essas palavras vão mudar tudo na sua vida a partir de agora. E quando eu falo isso, independente de religião, seja você católico, seja você espírita, evangélico, tem ou não uma religião, a sua filosofia de vida, se você entender que Deus é com você, nada vai impedir você de vencer. Nada vai impedir a sua vida de dar a volta por cima. Nada vai impedir você de conquistar. Nada vai impedir você de tomar posse da tua bênção e da tua vitória. Seja na família, seja na saúde, seja na sua vida financeira, seja qual for a área da sua vida. Eu estou dizendo isso para você. E quando eles ouviram isso, a Bíblia fala aqui que o espírito deles se despertou. Que coisa, hein? Eu tenho certeza que nessa noite o teu espírito está se despertando. Você está se despertando para vencer, para se levantar. Então, quando eu estava meditando nessa palavra, e aí eu entendi que eles não precisavam ouvir mais nada. Eles não precisavam ouvir mais nada do profeta, porque tudo que eles precisavam ouvir, o profeta falou: olha, o Senhor é convosco. Pronto. Tudo que eles precisavam era isso. Tudo que você precisa saber nessa noite é isso. Deus é com você. Deus é com você. Então toma posse. Eles tomaram posse daquela palavra. Aquela palavra não entrou por um ouvido e saiu pelo outro, não. Eles absorveram aquela palavra. Eles trouxeram para dentro deles aquela palavra. Se você absorver essa palavra, se você trazer para dentro de você essa palavra, olha, nada vai te parar. Eu estou dizendo, não tem problema, não tem Satanás, não tem inveja, não tem olho grande, não tem nada, não tem palavras negativas que vai parar você. Então toma posse dessa palavra. Assim como Deus usou o profeta Ageu para falar para o povo, Deus está me usando nessa noite para falar para você. O Senhor é convosco. A senhora mãe, o seu pai, você trabalhador, você jovem, Deus está dizendo para você, você que foi desenganado, você que está desempregado, você que está passando os momentos mais difíceis, Deus é com você. O Senhor, o Criador dos céus e da terra, Ele é com você. O Senhor dos exércitos, Ele é com você. E eu quero orar por você agora. Eu quero pedir a Deus, vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e nosso querido e grande Pai, louvado seja o teu santo nome, Pai. Que nessa noite nós entramos em oração diante do Senhor. E o que mais precisávamos ouvir, Pai? Se o Senhor disse tudo, o que mais nós precisamos ouvir para entender que diante do que nós estamos vivendo, passando, o Senhor nos garante a vitória? O Senhor disse através do profeta Ageu: eu sou com vocês. O Senhor está dizendo hoje, Pai, conosco. O Senhor é conosco. Então eu peço por essa pessoa que está agora, Pai,
enfrentando dificuldades, lutas, desafios, momentos difíceis, enfrentando, quem sabe, os piores momentos da sua vida, enfrentando grandes tormentos, Pai. Mas tudo que ela precisava ouvir é que o Senhor é com ela. E eu creio, Pai. Eu creio que tem pessoas se levantando agora no hospital, numa UTI, num presídio, em casa, no trabalho, aonde essa pessoa me ouve agora, me assiste, ela se levanta, meu Pai, para vencer e para tomar posse das tuas bênçãos e das tuas vitórias. Restaura a força dessa pessoa, Pai. Dá ânimo para ela, dá disposição para ela, que o espírito que despertou naqueles homens desperte também nessa pessoa. E quando ela beber dessa água, Pai, que seja a tua força, o teu poder penetrando no corpo dela, curando, sarando, libertando, transformando. Abençoa, Pai. Cada pedido de oração que foi feito, cada comentário que está sendo escrito, cada pedido de oração, cada nome mencionado, abençoa. E quem beber da água seja abençoado. Que assim seja. Amém. Vamos beber da água e seja abençoado. Olha, estenda a sua mão para mim aqui agora. E em nome de Jesus eu profetizo a tua vitória. Eu não quero saber o que você está passando, o que você está enfrentando. Eu quero saber que a partir de agora a tua vida vai mudar. A partir de agora essa situação vai se reverter. Eu profetizo isso na tua vida como homem de Deus. Que assim seja. E se você recebe, diga: eu recebo, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, eu peço que você que ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, Bispo Luiz Casalec, se compartilhe com o maior número de pessoas essa palavra, deixa aqui nos comentários, escreva agora, você tem que escrever agora nos comentários: eu tomo posse dessa palavra. Diga: eu tomo posse dessa palavra, tá bom? E que Deus abençoe a sua vida grandiosamente. Olha, Deus é com você. E amanhã, se Deus quiser, estaremos aqui em mais uma oração da noite, tá bom? Um forte abraço, fique na paz e até a próxima.